Movimento consumerista. Da atualidade à internacionalização. No Brasil, foram muitas as conquistas desde que o Código de Defesa do Consumidor foi colocado em prática. Uma delas é a própria consolidação do Código, presente ainda mais com a implementação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. A sociedade brasileira precisa ser uma sociedade consciente da importância dos consumidores, não só das empresas. Se as empresas produzem e não têm consumidores mais, isso não vai funcionar. Então, de um lado, temos a maturidade de um adulto, mas, de outro lado, nas políticas públicas, às vezes, pensamos como crianças. Temos uma ingenuidade da criança que pensa apenas num lado da produção, da distribuição e esquece o lado do consumo. O Brasil vive hoje o seu bônus demográfico. A maior parte da população brasileira vive hoje numa faixa produtiva. Em 2030, essa conta muda, porque nós passamos a ter menos cidadãos brasileiros produzindo e mais cidadãos brasileiros vivendo do seu sistema de proteção social. É por isso que o desafio do futuro nos mostra que, do lado da manutenção desses 30 milhões de consumidores que ascenderam nessa classe, o combate à extrema pobreza, mas indiscutivelmente no aumento da produtividade. Os direitos do consumidor ganham o JEC, Juizados Especiais Cíveis, um mecanismo que facilita o acesso à justiça e auxilia na concretização dos direitos. Os juizados especiais começaram com os juizados de pequenas causas, uma experiência na comarca de Rio Grande, do Dr. Jardim, Dr. Corte Real, e depois instalados alguns juizados de pequenas causas no Rio Grande, foi criada uma comissão em Porto Alegre, sob a supervisão de um desembargador, e lá pelas tantas eu fui designado supervisor. Logo em seguida, tratamos de ampliar a instalação dos juizados em outras comarcas e mudamos a lei, estabelecemos uma lei estadual dos juizados especiais, então, que passaram a ser chamados juizados especiais. Esse modelo de lei dos nossos juizados especiais é que serviu, então, para a implantação de todos os juizados no Rio Grande. E depois serviu de modelo para a lei que veio regular os juizados especiais no Brasil. A lei que cuida dos juizados, a 9.099, ela é fundada num projeto que saiu do Rio Grande, no modelo que nós tínhamos aqui. A parte civil, porque a parte criminal foi elaborada pela professora Ada e apresentada no Congresso pelo então deputado Michel Temer. E a parte dos juizados civis pelo deputado Nelson Jobim. Bem, com isso, os juizados se expandiram e se transformaram numa boa fonte de prestação jurisdicional. O amadurecimento do Código de Defesa do Consumidor também impulsionou a criação de instrumentos de auxílio. Hoje, nós temos um sistema com mais de 15 milhões de registros. Não se faz mais defesa do consumidor de uma maneira subjetiva, né? Discricionária. Se faz defesa do consumidor hoje com base na reclamação dos milhões de consumidores que procuram os PROCONs do país. Eu acho que esse legado de voz do consumidor, de trazer para o Ministério da Justiça a voz do consumidor, é um legado incrível que eu me orgulho de ter feito parte desse processo. Eu fui parte da equipe que trabalhou na integração dos PROCONs do Brasil, que construiu o SINDEC. Seriam tantas outras coisas estratégicas, né, nos últimos anos, mas eu destacaria também o fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né? Nós construímos nos últimos anos uma institucionalidade do sistema, né? Um empoderamento de cada membro, seja ele um PROCON municipal, seja ele o PROCON estadual, seja ele o Ministério Público do Estado, seja ele o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública, as entidades civis, né? Nós temos uma tradição pequena de associativismo no Brasil, mas as poucas entidades que têm,
Nós trabalhamos bastante para fortalecê-las. Eu acho que é muito importante pensar hoje a defesa do consumidor sempre como uma continuidade e a melhoria nessa continuidade, seja nas relações de consumo propriamente dito, seja nas relações de uma maneira sinérgica, onde o mercado vem caminhando ao lado do empoderamento do consumidor para realizar aquilo que ele se destina, que é efetivamente trazer um maior grau de equilíbrio, harmonização. Eu vejo, em termos de Senacom, a necessidade de dar continuidade a todos os trabalhos que foram consolidados nesses últimos anos, principalmente da criação da Senacom, que se dá em 2012 e 2013, efetivamente, desde quando ainda era a DPDC e depois tornou-se secretaria, mas efetivamente eu acho que nós devemos ter em mente a necessidade de manter todas as boas práticas e dar continuidade, em especial, a alguns sistemas que vêm oportunizando a melhoria do trato em relação ao consumidor como um todo. A lei do consumo no Brasil foi uma lei que pegou, porque ela veio no começo desacreditada, pensava-se que ia tratar de pequenas demandas, mas na verdade ela é uma lei que assegura o direito da cidadania, na medida em que permite a reparação das pequenas ofensas e restabelece a posição do consumidor numa relação de igualdade ou quase igualdade com a empresa fornecedora. Então, penso eu, o Código do Consumidor hoje está consolidado no país. Diante das transformações ocorridas ao longo dos anos, surge a necessidade de atualizar o Código de Defesa do Consumidor. O código ainda continua muito bom para regular as situações que existiam em 1990 e que mudaram. Mas a maioria dos consumeristas e dos órgãos de defesa do consumidor morre de medo que se mexa no Código de Defesa do Consumidor, porque aí o parlamento poderia revogar, fazer retrocessos, etc. Porque hoje o parlamento sabe o que são ações coletivas, seu alcance, suas consequências. Ao contrário do que alguns defendiam, de que o código não precisava de atualização, a rigor, como é que nós podemos ter um código que cuida dos contratos e não enxerga operações contratuais de consumo da ordem, hoje, de 70 bilhões de reais? Significa dizer que nós corremos o risco de deixar fora do CDC cada vez mais um número crescente de negócios jurídicos. Agora, o que vai acontecer lá para frente, no futuro, em outras reformas, nós não podemos prever. Mas certamente fenômenos como o comércio eletrônico, que não estavam presentes no momento de redação do código, acredito que é crível imaginar que alguma coisa parecida, não sei se com a mesma envergadura, venha a surgir e a demandar uma nova atualização, reforma. O que eu defendo é que não se mexa no código, mas se houver necessidade de se criarem legislações, eu chamo dessas legislações da constelação do Código do Consumidor, quer dizer, legislações que giram em torno. Não é? Por exemplo, o Estatuto do Torcedor. Vamos ficar no Estatuto do Torcedor. Quer dizer, seria conveniente colocar alguma coisa do torcedor no Código? Não, porque é algo muito específico. Só que o Estatuto do Torcedor, em 3 artigos, faz referência expressa ao Código do Consumidor. No que couber, né, aplica em matéria de ingresso, abuso na cobrança de ingresso, no que diz respeito aos contratos, no que diz respeito à publicidade e oferta, reporta-se ao Código do Consumidor. Corretíssimo, corretíssimo. Outro exemplo, no que diz respeito aos marcos regulatórios da Anatel, da ANEEL, da Agência de Águas,
todas as agências reguladoras, não é, falam do usuário. Quem que é o usuário? O consumidor. E fazem referência ao Código do Consumidor. Corretíssimo. Não precisa mexer no código. O código está lá, com seus princípios básicos, de acordo com a declaração da ONU, não é, da lei tipo. Eu acho que a jurisprudência está evoluindo, né? E é possível que haja retrocesso aqui e acolá, mas o resultado final do debate jurisprudencial, eu confio em que ele seja no sentido da evolução, né? Porque na situação em que nós estamos vivendo, né, o Brasil campeão mundial de processos judiciais, nós temos, segundo o levantamento do CNJ, Justiça em Números, né, cerca de 100 milhões de processos, né, todos os anos entram mais de quase cerca de 30 milhões e como não há solução de todos esses processos, vai havendo acúmulo e no fim, hoje a situação é essa de termos cerca de 100 milhões de processos. Dentro desse quadro, né, é claro que muitas soluções são possíveis. É lógico que a sociedade é dinâmica e se nós formos pensar hoje, há 20 anos atrás, em 1994, o mundo era completamente diferente. A vida hoje é completamente diferente. A velocidade da comunicação, da tecnologia e, portanto, da sociedade de consumo também, né, ela é completamente diferente. Então, permanentemente, nós nos deparamos com os desafios e desafios de regrar essas novas realidades. E nós vamos dar conta disso, porque o Brasil tem capacidade disso, já provou isso, tem um conjunto de profissionais ligados à área jurídica, por exemplo, e não só à área jurídica, mas a diversos segmentos, capaz de dar conta disso, de dar conta dessas novas realidades e do regramento dessas novas realidades. A questão é o que será regrado, o que constará nessas regras, né? E aí eu volto a dizer, nós precisamos de um processo de fortalecimento da sociedade civil. Porque o setor econômico, o setor produtivo, ele já está suficientemente organizado, aparelhado e rico o suficiente para dar conta dos seus interesses. Absolutamente. O consumidor não. O consumidor não tem um aparelhamento social suficiente. O Estado tem um arremedo. Os PROCONs fazem o que pode, não é culpa dos PROCONs, mas fazem o que podem em defesa do consumidor. Mas esse faz o que pode tem limites, né? E é preciso que a sociedade civil, até com riscos de extrapolar, porque muitas vezes, quando você cria movimentos sociais, a tendência às vezes é que esses movimentos saiam num primeiro momento, né, indo muito além do que deviam, mas faz parte da primeira infância mesmo, né? Mas aos poucos as coisas se acomodam. O futuro da defesa do consumidor no Brasil depende do fortalecimento da sociedade civil. Não é que seja inefetivo o código é ótimo. Eu acho que não precisa mudança nenhuma, porque sobre endividamento e comércio eletrônico tem previsão, é contrato. Contrato tem previsão no Código do Consumidor. Ele não é o código analítico, ele foi feito para ter situações gerais realmente, né? E não é um código de 1.200 artigos, é um código de 120 artigos. É para ter coisas gerais e não coisas especiais. Então, eu não sou muito favorável à ideia de reformas assim picadas do Código do Consumidor, não é, que infelizmente, e os colegas que estão fazendo são de extrema competência, a professora Cláudia Lima Marques, o Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Herman Benjamin, o Bruno Miragem, são pessoas assim extremamente competentes, comprometidos mesmo com a defesa do consumidor. Não é a eles que eu me dirijo com essa crítica, e sim ao sistema, né? Eu acho que não é oportuno se fazer uma reforma do Código do Consumidor, porque no Congresso Nacional isso daria ensanchas a modificações não
previstas e queridas por aqueles que, de boa vontade, querem fazer essa reforma no Código. O futuro de qualquer lei é ser reformada. Primeiro, porque nenhuma lei nasce perfeita. Hoje eu vejo dispositivos lá. Cada dispositivo daquele passou pela minha revisão. Porque, como eu disse, eu fui o assessor do relator, do deputado Joaci Góes. Mas é obra humana. E eu confesso que eu era muito jovem naquela época, não tinha experiência legislativa. É até um milagre que o texto seja o que seja. E a cada dia eu via alguma coisa, mudava. O deputado Joaci Góes reclamava muito. Mas você muda muito. Mas tinha que mudar. Então, primeiro isso. A lei já nasce imperfeita. Mas há um outro aspecto. É que a legislação do consumidor vem para regrar as relações humanas no mercado, que por natureza é mutável. Uma das características de qualquer mercado é a velocidade das transformações. E neste período de 25 anos, muita coisa mudou. Primeiro, a internet. Nós não tínhamos a internet. E, por certo, não podíamos tratar de algo que não existia. Evidentemente, não seria possível cuidar do comércio eletrônico, que não demora, vai superar em volume aquilo que nós chamamos de compra olhos nos olhos. Nós não tínhamos o superendividamento das pessoas, dos consumidores, de uma forma massiva como hoje. Pessoas endividadas existiam, mas não como uma coletividade de dezenas de milhões de pessoas que estão absolutamente inviabilizadas na perspectiva financeira. Como uma bomba que pode explodir a qualquer momento. E vai atingir não apenas esses endividados, mas todos os outros. Os bancos. E o próprio Estado. Porque o Estado normalmente não deixa que os bancos, sobretudo os grandes, venham a quebrar. Alguém poderia dizer, deve deixar. Se foram irresponsáveis, deve deixar. Mas o que se vê, houve crise no Brasil, houve crise nos Estados Unidos e em outros países do sistema bancário, e os governos centrais interferem para evitar a quebradeira generalizada. Este problema do superendividamento não existia desta forma que temos hoje. E terceiro, o aspecto processual, que no Código avançou-se muito em relação àquilo que nós tínhamos com a Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7347 de 1985, mas nós não tínhamos uma experiência de ação civil pública para descobrir o que sabemos hoje, os defeitos. Ou seja, esse modelo extraordinário da parte processual do CDC, criação fundamentalmente da professora Ada Pellegrini Grinover e do professor Kazuo Watanabe, isto hoje precisa de ajuste. Daí a nomeação ou criação pelo Senado de uma comissão de juristas de atualização do Código de Defesa do Consumidor. O nome correto é reforma, porque não é só uma atualização. Mas eu sugeri ao presidente do Senado que nós chamássemos de atualização, para evitar criar, de um lado, expectativas exageradas e, de outro, receios exagerados, preocupações exageradas. E essas três áreas
foram então enfrentadas por essa comissão de juristas. O Senado Federal já aprovou por unanimidade parte da reforma proposta pela comissão de juristas e agora está na Câmara dos Deputados. Eu imagino que em algum momento, talvez não tarde muito, a Câmara venha a aprovar esse texto que no Senado foi aprovado por unanimidade. Então, em termos de atualização, já está em curso. E quando nós terminarmos essa atualização, daqui a alguns anos, temos que aceitar que o código certamente vai precisar de novas atualizações. Na verdade, 3 grandes temas que estão no PL 3514, que é o antigo PLS 281 de 2012. E nesse projeto, o foco é o mundo digital. É o comércio eletrônico, a contratação à distância, que não é só nacional, mas também internacional, né? Então, ali, procura se adaptar a todo o entorno do direito do consumidor. Por exemplo, o tema da autodeterminação dos dados, a privacidade, como se dará esse comércio eletrônico, como se dará essa publicidade do comércio eletrônico, que também é muito forte, né? Nós somos campeões mundiais de spam, que são mensagens não demandadas, né? Então, enquanto o Código de Defesa do Consumidor tinha um direito de arrependimento, no artigo 49, é pioneiro para a sua época, ele já não mais funciona em alguns aspectos do comércio eletrônico, infelizmente. Muitas vezes não é nem o comércio eletrônico, é parte da contratação, como as empresas têm muito pouco estoque, né? O consumidor vai à loja, quer ver o produto, ele diz, nós temos o produto, mas o senhor vai ter que ver na internet, porque temos lá em São Paulo, temos lá em outro lugar. E aí ele vê aquilo ali, eu quero, mas ele não visualizou mesmo o produto. Tem produtos que são de experimentação. Então, é claro que temos que dar um direito de arrependimento também para esse que vai na loja que não tem mais estoque. As coisas realmente mudaram e muito ou da publicidade ou mesmo da comercialização se dá através de meios à distância, sem a presença física da pessoa. E isso é uma vulnerabilidade agravada, né, que tem que ser refletida melhor. O código nem fala em internet, fala em telefone, nem me lembro mais como é aqueles livrinhos que mandavam antes, né, para as pessoas. Então, realmente, temos que trazer esse código para o século XXI. E o segundo aspecto é o superendividamento, isto é, houve essa massificação do crédito, né, e estamos vivendo a ressaca do crédito. É um risco sistêmico no país, né, que não pode ser resolvido através de pactos ou setoriais, não é? É porque precisa o legislador brasileiro tomar a si essa tarefa, né? Não cabe ao executivo legislar, não cabe ao judiciário legislar, cabe ao legislativo. Então, nós temos realmente que resolver o problema dos consumidores através da atualização. Ao redor do mundo, os consumidores também ganharam voz. Em alguns países, grupos passaram a se organizar em prol dos direitos. A partir desta movimentação é criada, em 1960, a Consumers International, uma federação mundial de proteção e defesa do consumidor. A entidade, em 2016, tem representação em cerca de 120 países, com mais de 240 organizações filiadas. Consumers International is the global voice for consumers around the world. We have 240 member organizations, large consumer groups, small consumer groups, IDEC, Protesta here in Brazil, for example, and others. And we lobby the UN and other bodies for good consumer protection standards. We lobby in our own countries on consumer protection. And we have official status with the UN and other organizations. So when we speak, they listen, and we're speaking for 240 consumer groups all around the world, millions and millions of consumers. I've been president of Consumers International for the last 4 years, and it's been a period of real growth and change for Consumers International because the marketplace for consumers is changing. We now have an increasingly globalized economy, the digitalized economy, and the new tools available in the digital world to mobilize consumers, mobilize voices, put pressure on bodies that we want to pass good regulations or put pressure directly on companies or industries.
So my job, working with our excellent Director General, who runs the organization on a day-to-day basis, my job has been to be part of helping to shape the new strategies and the new ways of proceeding forward, so Consumers International is becoming more and more powerful as the voice for consumers around the world, and that's what has been a great satisfaction for me for the last 4 years. Consumers International is the voice of consumers globally, but actually we need to start speaking with consumers. If we do that, if we empower consumers, then we will empower ourselves even more. And if you consider the situation that exists where, in fact, since we all got out of bed this morning, our lives have touched multinational corporations and their work constantly, whether it's the clothes we put on, the coffee we drink, what we eat, the cars we drive, the watches we wear, the smartphones we use, everything we do touches somewhere a multinational corporation or many. And the truth is, as a single consumer organisation, we're just a faint, small voice if it's just one organisation in one country trying to speak up and make change. What we need to do is work out how together we can change and adapt as a movement so that actually we can have global impact, that we can be a very strong, effective coalition so that actually we're making impact together like our own version of a multinational. A noção forte da cidadania que o direito do consumidor e a proteção do consumidor tem é uma ferramenta muito forte também para entender que cada um de nós, todos os dias, com cada ato de consumo, desde pegar o bonde até comprar refrigerante, lanche, ir para o cinema, qualquer coisa, estamos fazendo um ato de consumo. E que essa escolha nossa tem uma força. Então, penso que essa experiência que eu comecei a ter quando cheguei a Chile, eu conheci um pouco do que estava acontecendo na América Latina. Mas quando eu cheguei a Consumers International, a grande experiência que eu consegui foi começar a saber o que estava acontecendo no resto dos países. E mais ou menos você pode dizer que os caminhos foram mais ou menos iguais. Mais dificuldades, mais apoios, menos apoios, mais força, menos força, mas iguais. E eu acho que agora que desde 2 anos atrás, estou coordenando o programa legal global da Consumers International, isso também me deu uma nova, um novo interesse e muito novo conhecimento, sobretudo, do que está acontecendo no mundo. Yo creo que lo más importante es, desde mi punto de vista, es que si hoy hacemos una comparación de lo que existía en materia de protección al consumidor hace 20 años atrás, 25 años atrás, y lo que hoy existe, los avances son muy importantes. Eso es en materia, por ejemplo, de legislación, sin duda. Hoy tenemos legislación de protección al consumidor en todos los países de América Latina. El único país que todavía no tiene legislación es Cuba, pero estamos trabajando con organizaciones en Cuba y con el Parlamento en Cuba, y este año, en los próximos meses, va a haber una discusión sobre la ley de protección al consumidor. Pero en el resto de los países hoy hay legislación de protección al consumidor. Pero también se ha avanzado en materia de regulación, se ha avanzado en materia de educación de los consumidores. Todos los países tienen agencias gubernamentales de protección al consumidor, como Brasil tiene a Senacom, y en todos los países se han ido creando organizaciones o grupos de consumidores. O sea, el tema de la protección al consumidor hoy en América Latina está en la agenda pública instalado. Sin embargo, claro, los desafíos son mucho mayores que lo que tenemos. Los problemas que todavía existen y que van a existir en el futuro son muy importantes
y no podemos conformarnos con lo que tenemos. O sea, tenemos más, pero no tenemos lo suficiente. Y en ese sentido tenemos que trabajar con fuerza hacia el futuro. We don't have to do it alone, fortunately, because we can work together with other consumers organizations in the world. So we were very happy to be here in Brazil at our World Congress, which was also made possible by the Brazilian government, so that we could meet with, I believe, 120 consumers organizations all over the world, with lots of government agencies, with scientists, and also with some business people to discuss how we can better improve rights for consumers. And when you think of, in the Netherlands, consumer spending is about 2/3 of our national economy. 2/3 of our national economy. So that only shows how important it is to ensure consumer rights, because it's not just good for consumers, it's good for the entire economy as a whole. And that's why I think it should be a big priority for our government. And we were very happy that the Brazilian government was so kind as to receive us here in Brasilia and make this fantastic World Congress possible. A UNCTAD faz parte da Organização das Nações Unidas e foi criada para promover ações que envolvem o comércio y el desenvolvimiento internacional. La UNCTAD es la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, ¿no? Cuando surgimos en el 64, viene a llenar un vacío institucional importante en el sistema internacional de comercio, porque lo que teníamos en ese entonces era el GATT, un acuerdo básicamente de aranceles y comercio, que era lo que quedaba de la Carta de La Habana, que era el gran plan, el master plan de cómo reconstruir el sistema económico después de la Segunda Guerra. Y en ese master plan realmente estaban todos los ingredientes, ¿no? de cómo establecer una gran organización internacional de comercio en 1947, y donde había temas no solo de aranceles, sino de cómo tratar, por ejemplo, las prácticas anticompetitivas de las empresas, es decir, regulaba no solo el comercio, las políticas públicas, sino también las prácticas anticompetitivas. Y todo eso cayó porque la Carta de La Habana en 1947 no fue finalmente pasada por el Congreso de los Estados Unidos. Y la UNCTAD, una de las cosas que hace es bien allanar ese vacío institucional, encargándose de los temas que le interesaban al desarrollo, a los países en desarrollo, en relación al comercio, vinculando comercio con desarrollo. Y ahí retomamos, entre otros, defensa de la competencia, ¿no? Anti-competitive business practices. Y estaba todo en esa carta de 1947, pero había un tema, el único tema quizás, de los que vemos en la actualidad, que no figuraba en esa carta, que eran los consumidores. ¿Okay? Y entonces Naciones Unidas, haciendo una larga historia muy breve, en 1980 se logra reunir por primera vez una gran conferencia internacional para fijar los principios y los reglamentos que habrían de regular el comercio vinculado a las prácticas anticompetitivas. Y ahí se comenzó a ver también la vinculación de la política de competencia en su conexión con la defensa del consumidor. Estamos hablando de 1980. De a poco, todo esto comienza a tener una evolución institucional y hoy nos encontramos con que tenemos unas guidelines, unas orientaciones sobre defensa del consumidor desde 1985, que no habían sido, que existían como marco institucional de referencia para todos nosotros, pero que no habían sido revisadas, revisitadas, teniendo hoy un mundo, a diferencia de 1985, yo diría plenamente globalizado en materia de finanzas, un poco menos globalizado, pero globalizado aún en materia de comercio, y mucho menos globalizado en materia de
circulación de personas. Na Europa, organizações nacionais e internacionais difundiram a defesa do consumidor pelo velho continente. O sistema ou o pretenso sistema de defesa do consumidor passa pela outorga da responsabilidade política a uma Secretaria de Estado. Hoje, curiosamente, a Secretaria de Estado cometida ao Secretário de Estado Adjunto da Economia e do Comércio e, como órgão de execução, uma Direção-Geral do Consumidor, diretamente dependente do Ministério da Economia. No que tange aos municípios, e 308 são os municípios portugueses, há como que uma estrutura residual, que são os centros de informação autárquicos ao consumidor, normalmente insuficientemente providos de pessoal, no geral, com uma só pessoa, nem sempre com uma preparação específica, já que, conquanto prevista na lei a criação, jamais foram instituídos os serviços municipais, não do consumo ou do consumidor, uma espécie de PROCONs com atribuições e competências específicas, mas meros serviços municipais de informação ao consumidor, que não têm, para além da informação prestada ou dispensada ao consumidor, outras funções que não sejam as elementares de mediação nos conflitos, mas sem uma mediação autêntica, autónoma e genuína. O que é que nós fazemos? A Direção-Geral assessora o Governo na elaboração e na execução da política de defesa do consumidor. E para isso tem, entre outras responsabilidades, a obrigação de coordenar o que nós chamamos o sistema de defesa do consumidor, mas que infelizmente não tem uma estrutura tão organizada como tem aqui o sistema do Brasil. Em Portugal, este sistema, quem é que abrange? Abrange, por exemplo, os municípios, que têm responsabilidades específicas em matéria de defesa do consumidor, que é algo que se percebe porque a proximidade no tratamento e na recepção dos consumidores é fundamental. Só que em Portugal, como se calhar no Brasil também para algumas experiências, em Portugal a população está muito concentrada de norte a sul na faixa do litoral, o que não impede que haja muitos consumidores a viver no interior do país. Muitas vezes esses consumidores são pessoas mais idosas ou algo desfavorecidas e a nossa preocupação é de trabalhar com os municípios para que eles possam atender e responder o melhor possível às necessidades dos consumidores do ponto de vista local. Numa primeira fase, até a metade da década passada, até 2005, 2006, 2007, assistimos a um grande aumento dos direitos dos consumidores, ou seja, os direitos dos consumidores foram sendo gradualmente melhorados. E desde então tem-se assistido, quer na Europa, quer em Portugal, a uma diminuição dos direitos dos consumidores. E 2008 foi um marco importante com o eclodir da crise económica, e a crise económica foi também uma crise do consumo em geral, não dos direitos dos consumidores. E nesse sentido, havendo menos consumo, houve uma menor preocupação com os direitos dos consumidores. E podemos assistir hoje, por exemplo, a nível europeu, muitas diretivas que antes eram de harmonização mínima, ou seja, os Estados-membros podiam estabelecer um regime mais favorável aos consumidores, atualmente são de harmonização máxima. Os Estados-membros, mesmo que queiram, Portugal, por exemplo, Espanha, França, Itália, os 28 Estados, não podem estabelecer um regime mais favorável do que aquele que está previsto na diretiva. Isto significa que, em alguns casos,
Por exemplo, recentemente, na diretiva dos contratos celebrados à distância, Portugal teve que diminuir a sua proteção em relação a alguns aspectos para se conformar, para transpor a diretiva europeia. E este é um sinal que é dado aos consumidores europeus, que é um sinal relativamente negativo. I am the Director General of the French Consumer Protection Authority, and we are also in charge of competition policy and food control. We are 3,000 people, civil servants all over the country, and we're in charge of consumer protection regulation and consumer protection enforcement. I've been here in this post for 6 years now, and we've had a lot to do in the legislative matter. We passed a legislation in March 2014 to reinforce consumer protection, and this was of course a big issue. What we are now trying to address, of course, in this globalized world is how to empower consumers and to help them know what are their rights and make them effective, which means that we've been given new powers in this legislation of March 2014 to be able to enforce as easily as possible infringements in consumer protection rules, and we are also trying to help people to take action through class action that was introduced in French legislation 1 year ago, and through a means to solve complaints through alternative dispute resolution, and we are putting this in place through mediation, and this will start in all consumer protection fields next year. So these are two of our big issues for the moment. Alors, pour dire quelques mots, tout d'abord sur le droit de la consommation en France, eh bien, on peut dire que c'est un droit qui est assez récent. Ce n'est pas original de dire ça, puisque le droit de la consommation, la thématique de la protection juridique des consommateurs, est une thématique contemporaine qui est née avec la société de consommation pour en corriger les excès. Donc, le premier texte significatif contemporain en France de protection des consommateurs, c'est une loi de 1972 qui protège les consommateurs en matière de démarchage à domicile. C'est-à-dire quelqu'un vient chez vous frapper à la porte ou sonner pour vous vendre un aspirateur, une encyclopédie, etc. Et donc, la première législation, c'est une législation typique de protection des consommateurs qui accorde des droits dérogatoires au droit commun du Code civil, en ce sens que la personne qui est démarchée à son domicile dispose d'un droit de repentir, le droit de revenir sur sa décision, de revenir sur le contrat qu'elle a signé un peu par surprise. Alors depuis cette date, 1972, les lois se sont multipliées en France sur le thème de la protection des consommateurs. Elles se sont multipliées, mais sans idée générale, sans plan d'ensemble, au coup par coup, au gré des opportunités politiques. Des dizaines de lois se sont succédées, se sont chevauchées, tant et si bien qu'à un moment, eh bien, plus personne ne comprenait rien dans ce domaine de la protection des consommateurs. Alors l'idée a germé de constituer un code de la consommation. Ce code ne s'est pas fait simplement, on a hésité sur le type de codification et finalement c'est la solution la plus simple qui a été choisie, la plus facile politiquement à adopter, une codification à droit constant. One of the things that's important to remember is that many consumer law standards in the UK are essentially standards from the EU. They're European standards because consumer law is one of the areas where the EU has the strongest competence. But enforcement remains a national, local, state prerogative. But because the standards are part of the EU and we are currently undergoing a lot of uncertainty about whether the UK will stay in the EU, that's
exacerbating the challenges we faced. So we've had quite a bit of institutional rearrangement and change in the last few years. So for example, there was a government agency called the Office of Fair Trading that really had a lot of responsibility for the development of consumer policy. And that office has been dismantled. And the current government's attitude is much more that, well, consumers just need to be educated and have the information, and then they can sort of look after themselves. The one area, I think, in the UK where we've seen a lot of development over the last 4 or 5 years is around what's really almost a whole new area in itself now, financial consumer protection. So looking at issues of credit and debt, and services sold alongside credit and debt, like insurance services. Now there we've had a lot of work on development of standards and new agencies. And I think probably the institutions that are most interesting in the UK over the last few years, there's two types. There's one, it's the development of advice, and we have a sort of significant set of advisors or advisory organisations led by the Citizens Advice Bureau, or the CAB, which is a very important advice organisation that works particularly with lower income consumers, not only, but particularly anybody can go for advice, with lower income consumers and around consumers' sort of social and welfare rights or social and welfare services like housing, like benefits, and so on. And they do a lot of important work, probably more so than independent lawyers in the UK. Advisors are very important. And over the last few years, it's been very much trying to defend and protect those consumer rights that were won in areas such as housing and so on and so forth, because they've been under quite a bit of attack. I'm president of Consumentenbond, and that's the Dutch consumers organization. We have about 500,000 members, and we have on top of that 700,000 people who are registered, who do something with us. And they can find all sorts of information on consumer issues, on what are good products, what are less good products. But we can also help consumers solving their problems. For example, if they have complaints or if they don't know something about what their rights is, they can ask us their questions and we can answer it for them. And we offer a lot of services that just make life easier or cheaper. So we can help you switch from one energy provider to the next, or your mobile phones, or health insurance, or car insurance. So it's a whole lot of services that go from information to solving your problems to just making life a little bit easier. And in the Netherlands, actually, the level of consumer protection is quite high. We do this partly in the Netherlands, but of course also mostly in the European Union. So most of the Dutch consumer policies don't come from our capital, which is The Hague, but they come from Brussels, which is sort of the European capital. So that's very important to us. And the level of consumer protection is quite high. So the big problem usually is not having rights, but how to exercise your rights. And that is actually quite difficult, also for Dutch consumers. And that's partly because companies don't know quite well what consumer rights exactly are, and consumers themselves, they don't know it that well either. So we can help a little bit, of course, by explaining to consumers what their rights are and telling companies, sometimes nicely telling, sometimes we campaign for that and we tell it a little bit less nicely. And so we help to make it easier for consumers to get their complaints, for example, handled. Wir haben im deutschen Verbraucherschutzrecht, stehen wir vor dem Problem, dass sowohl die Marketingstrategien der Unternehmen natürlich immer feinsinniger und auch aggressiver werden und zum anderen der technische Fortschritt dem Verbraucher zwar auf der einen Seite nützt, auf der anderen Seite aber neue Gefahren mit sich bringt. Zu denken ist etwa daran, dass elektronisch gezahlt wird, dass es viel um Datensicherheit geht, dass der Verbraucher nicht mit Geld, sondern mit seinen Daten für ein Produkt bezahlt und wir insofern diese neue Entwicklung zur Digitalisierung auch auf der Ebene des Verbraucherschutzes begleiten müssen und dem Verbraucher hier
auf jeden Fall auch zur Seite stehen müssen, dass er nicht von neuen Herausforderungen bzw. neuen Verlockungen der digitalen Welt überrollt wird und insbesondere auch der Umgang mit seinen Daten verantwortungsvoll geschieht. My job is to develop consumer policy within Germany, to have dialogue with industry, with consumer organizations, and especially to find out what are the problems for different consumer groups. Concerning the situation of consumers in Germany, I would say people who are educated have less problems on the market than vulnerable consumer groups. People who had special interest in internet, for example, have less problems than people who are a little bit afraid of these new technologies. So it's not only one consumer with one problem, there are different groups with different problems. And what we try is to find out what is the adequate solution to this situation. So we spent some time in making laws, for example, for the protection of the consumers in the finance market. But on the other side, we are spending money and energy for consumer education, because young people have to learn what's about internet, what is good food or bad food, what does it mean sustainable consumption for people like us. So we are trying all kinds of instruments, from education to making law, to have dialogue with industry and other stakeholders, and to evaluate are we successful. Our hope is that we could improve the consumer situation, to have more product safety, to have a fair trade, a fair deal, and my impression is that consumer protection in Germany did improve the last 10 years on many, many issues. I'm president of the Consumer Council in Denmark. I'm very proud of it, because we are actually the oldest consumer council in Europe and the second oldest in the world. And that means that very big people have been working for consumer rights for many years in Denmark and in Europe. We are also very strongly represented in Europe, meaning that the Danish consumers are having very, very good rights and consumer protection. We have had a close relationship to the government throughout, since we were born in the late year after the Second World War. So that was actually women going to the Minister of the State claiming the rights for their food and for the things that you brought to the country. And ever since that, they have been working hard for consumer protection. So in Denmark, I think that consumers are quite spoiled. They kind of just expect that things are working and that they can claim their right and that the whole system is in order, which it is. But I can also see today we have a very strong role in keeping everything on a good track and fighting for it, because so many things get global and there's so much push for earning money at the corporations and so on. So if we are not there all the time looking ahead and seeing, well, now things are really turning in the wrong direction, we need to fight for our rights, then it would be not so good. So, and we try to keep that spirit and that work and get it into Europe, and now also being in the Consumer Council of CI, we try to use our methods of working also on a global scale, which is really important because we have a global market. I'm coming from Belgium, so it's a very small country compared to Brazil. It's only 10 million inhabitants. And I'm Test-Achat, we started in 1957, so it's a quite old association in that sense. But quite quickly in Europe, the French association were asking the help of Test-Achat to develop, let's say, similar activities.
And during the years in the 80s, we are also collaborating with another association, is OCU in Spain, one in Italy is Altro Consumo, and Deco Proteste in Portugal. So from the very beginning, Testachat was keen to share its knowledge with other associations and to help consumers. And the main activities of Testachat, we have, let's say, three main activities in favor of the consumer. One is to compare product and to give better access to the best buy, what we call the best buy, the best product. A second activity, like others are carried out in different countries, is to receive the complaint of the consumer and help them to solve the issue they face with distributors, suppliers of, let's say, different kind of services. And the last one, and it's a quite important activity, is what we call debate, protest and claim. Is in fact to contribute to create better market condition for the consumer. And this is the work we start in Europe. And if I may add something related to Brazil, in 2001, we started an activity in Brazil with an association called Proteste. And this association, at some moment we face not these, let's say, cases. And to face the case, we contact Dr. Filomeno. And Dr. Filomeno was, I think, working with the CDC at the very beginning. And he helped us really to understand the difference between what the CDC is and to have some guideline when, let's say, comparing product. And you need to comply with some rules. And what we are really trying to do is to compare some product, not to comply with rules, but to compare. Because sometimes the rules are not yet finalized or, let's say, really in favor of the consumer. And it is a challenge for the future, is to take the point of view of the consumer, not only of the law. So that is a future perspective for Brazil, but not only for Brazil, for sure, even for Europe. Na Ásia, as transformações no mercado de produção e a expansão do consumo também impulsionaram a defesa dos consumidores. O tema da proteção do consumidor hoje em dia é um tema internacional. E na China continental, a lei da direito do consumidor já faz 30 anos do aniversário. E o tema de consumidor hoje em dia atrai a atenção de toda a cidadania, porque a China representa o maior país de consumidor no planeta. E o tema de consumidor, compartilhamos muitos conhecimentos com nossos parceiros, inclusive Brasil é um dos maiores parceiros estratégicos da China na América Latina e somos todos membros dos BRICS. Compartilhamos muitos problemas semelhantes no processo de desenvolvimento econômico. Pensamos que a proteção do consumidor é um fator tão fundamental para garantir um desenvolvimento econômico sustentável e saudável. E relativamente à região administrativa especial de Macau, o tema de consumidor também hoje em dia é um tema de destaque. Como a Macau recebemos milhares de turistas por ano e devido a essas necessidades da globalização econômica, esta tendência global de integração regional, a legislação de Macau em volta do consumidor também está sendo reformada nesse momento. And the Hong Kong Consumer Council actually is a statutory body formed by the Hong Kong government, and we governed by a specific ordinance called the Consumer Council Ordinance, and we formed in 1974 for 71 years right now. So we are mid-age, but actually we remain to be young, energetic, and very proactive in protecting the consumers in Hong Kong. Our vision is very clear. We want to be the voice of consumers,
from Hong Kong, and also our visitors as well, whoever travel to Hong Kong. And also we want to have to advocate for a fair and just and safe marketplace for consumers. So we have been doing it for a long time and has been serving the citizens of Hong Kong really well. There are a few functions that we do. Obviously, we advocate for any legislations that support the protection of consumers. And the other thing is we also work with the trade to advocate them to have very good code of practice that can serve the consumers well. And finally, of course, is to provide information to consumers to empower themselves, because apart from legislation, another form of protection for consumers is to educate them well so that they know how to protect themselves. After 40 years of work from the Consumer Council, the consumers in Hong Kong actually know really well on how to protect them, because they have a very good sense about how to make the right choice, how to seek for redress, how to ask for information, and also what are the concerns as well. So the consumers in Hong Kong, we say it is a very, very educated group of consumers in the world as well. And I work at the Center for Internet and Society. It is a 7-year-old policy research organization with offices both in New Delhi and in Bangalore. On the question of consumer rights in the digital age, all I have to say is that the problems have gotten worse and the solutions have gotten weaker. The problems have gotten worse because of the complexity of technology. Consumers have no way of understanding how a variety of their rights are currently being undermined. Earlier, we had brought about consumer protection regulation because the principle of caveat emptor did not apply in certain domains. There was no way the consumer could be aware and beware of negative phenomena in the market. In the information society, that gets dramatically worse because even experts find it very hard to tell how various technology solutions are undermining privacy rights of consumers, free speech rights of consumers, and also introducing all forms of discrimination. Thanks to the business model of the internet, even the solutions are getting harder to apply. Many consumers of internet services don't see themselves as consumers because they do not pay for those services. They do get into contracts with these information services, but they don't think of themselves as consumers. They don't think of themselves as having rights under consumer protection law because they don't pay. But what these consumers must realize is when you don't pay for a service, then you are the product. Consumers are being sold to corporations. Their personal information is being sold to a variety of corporate actors, and they have absolutely no idea how those very same corporations are using information that they have voluntarily disclosed to manipulate them and to further undermine their rights. So this is truly a moment of tragedy because the problem has gotten worse and the solution is weaker. Considerada por muitos como vanguardista na tutela dos direitos dos consumidores, a América do Norte proporcionou importantes exemplos ao mundo. Le droit de la consommation au Québec est en évolution. Il y a eu une première loi en 71 et par la suite une loi que l'on a actuelle depuis 78. Et au fil des ans, il y a eu différentes modifications en 92 et d'autres années par la suite. Et depuis les années 2000, depuis 2006, il y a eu ce projet du gouvernement d'amener certaines modifications de la loi, c'est-à-dire adapter la loi en fait aux nouveaux besoins. Donc, premièrement, le commerce électronique,
les clauses, disons, qui interdisaient l'arbitrage obligatoire, qui permettait l'arbitrage obligatoire, donc on interdit maintenant ces choses-là. Il y a d'autres modifications qui ont eu lieu concernant l'encadrement de la téléphonie cellulaire, les téléphones portables et tout ça. Donc, c'est un peu une évolution, mais le problème est qu'il n'y a pas de code de la consommation et les lois, il y a une loi principale avec plusieurs lois un peu réparties à gauche, par exemple, sur les agents de voyage, sur les services funéraires, sur la santé, ces trucs-là. Alors, en raison de problèmes typiquement canadiens, constitutionnels, il sera probablement très difficile d'avoir un code complet de la consommation qu'on peut trouver, par exemple, en France ou peut-être au Brésil, du moins un code relativement complet, j'entends. Mais on s'accommode assez bien de la chose, mais ça pourrait être plus organisé, mieux structuré, mieux organisé pour aider le consommateur à être mieux protégé, si je peux dire. I'm an International Council for Consumer Protection and Technical Assistance Cooperation Lead at the U.S. Federal Trade Commission. The U.S. FTC is a general consumer protection and competition agency. In the United States, we're an independent agency, and actually the FTC has been around, or the FTC Act has been around for now 100 years. We've had lots of opportunity to learn and grow over those 100 years, and we're still learning. Most of our authority is actually central to our authority is the U.S. FTC Act. We also oversee many other sectoral regulations and laws focusing on various consumer protection issues. We're not alone in looking at consumer protection issues, although we are the main consumer protection authority. There are many other sister agencies that work on various issues, from communication issues to financial issues to health and safety issues. But we are the General Consumer Protection Authority. We are very excited about the work that we do. We like to think of ourselves as small but mighty. We have a small in comparison to some agencies, but our remit is quite broad. We work on issues impacting commerce throughout the United States, which is a really broad mandate, and we are very pleased to do that in collaboration with consumer groups and businesses, as well as other sister agencies. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro serviu como exemplo para diversos países da América do Sul. Y he tenido la fortuna de participar en las etapas más importantes del desarrollo del derecho del consumidor en la Argentina desde el punto de vista normativo, que han sido fundamentalmente tres. En primer lugar, la Ley Nacional de Defensa del Consumidor del año 1993. En segundo lugar, la incorporación de los derechos de los consumidores en la Constitución Nacional Argentina en el año 1994. Y finalmente, la incorporación de un capítulo sobre relaciones de consumo en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que está vigente desde el año 2015. Todos los casos significaron conformar un sistema jurídico de defensa del consumidor que necesariamente lleva a los operadores del derecho a un diálogo de fuentes que hoy en la Argentina existe a los efectos de garantizar la defensa del consumidor como exige la Constitución Nacional en el artículo 42. Pero lo primero fue la ley. En el año 1993, 10 años después de la recuperación de la democracia, la Argentina tuvo su Ley Especial Nacional de Defensa del Consumidor, que es una ley general que tiene como base el sistema legislativo español. En verdad, comenzaron los primeros proyectos de ley para que se sancione en la Argentina en los primeros años de la democracia, año 86, 87, pero fue muy lento el trámite legislativo y recién en el año 1993 tuvimos nuestra Ley Nacional de Defensa del Consumidor. La Ley de Defensa del Consumidor organiza el sistema de protección a través de soluciones sustanciales de derecho civil y comercial, todo lo relativo a contratos, responsabilidad por daños, publicidad, información, servicios públicos, pero también
tiene un capítulo referido a los procedimientos administrativos y finalmente el acceso a la justicia y el proceso judicial para la defensa del consumidor, tanto en materia de acciones individuales como también acciones colectivas. Y respecto del derecho del consumidor, yo tuve ocasión de decir en el acto inaugural que el destino último, el éxito del derecho del consumidor está atado a la política que un país, una provincia, una región sostenga. Si esa política es de la tradición liberal, individualista, que prescinde de lo social, de lo comunitario, para estar solamente preocupada por la libertad personal, por lo individual, por lo de cada uno, yo no creo que el derecho del consumidor llegue a tener una enorme, como debe tener, una enorme trascendencia. En cambio, si ese país, esa provincia, esa región, adhiere a una concepción de vida social, comunitaria, piensa en función social, como dice el Código Civil del Brasil, y no se queda en lo individual, en lo personal, el derecho de comunidad, el derecho del consumidor usuario ha de tener un destino muy importante, muy importante. Porque yo he observado en mi país, en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, no la provincia, la ciudad de Buenos Aires está gobernada por un partido tradicionalista, conservador, lo que nosotros decimos de derecha. Y allí el derecho del consumidor no tiene prácticamente vigencia. Cuando la gente protesta porque diariamente los precios suben y el costo de la vida aumenta, las autoridades le contestan, pues ustedes tienen que reclamar, ustedes tienen que protestar, pero el gobierno se cruza de brazos, el Estado no interviene. Y las asociaciones de derecho del consumidor tienen poca vigencia. En cambio, en otras provincias, donde en la concepción política es de tutela a los consumidores, es de protección a los débiles, nosotros encontramos una situación muy diferente. ADELCO es una organización que está en Argentina desde 1980. Este año cumplimos 35 años, es la organización más antigua y la verdad es que seguimos trabajando como el primer día. Si bien han cambiado las áreas estratégicas y en este momento quizás el área más importante que trabajamos es el área de alimentación y salud, no hemos descuidado el resto de las áreas y seguimos trabajando, incluso hemos incorporado algunas áreas nuevas como responsabilidad social, por ejemplo. Es muy difícil trabajar en Argentina en este momento. Como decía, desde 1980 hemos pasado por muchos gobiernos, por muchas etapas, algunas más fáciles para trabajar y otras más difícil, pero hace ya un tiempo que es muy difícil trabajar para nosotros, fundamentalmente por dos razones. Primero, porque somos una organización independiente del poder político partidario y del poder económico. Entonces, eso es una causa que nosotros mantenemos, tratamos de ser una organización independiente, y eso nos ha traído algunas consecuencias que no son favorables para la organización. Y en segundo lugar, porque nosotros, al tener que tener esa independencia que está establecida por ley, no podemos recibir dinero de la política partidaria ni de las empresas. Entonces recibimos subsidios del Estado nacional y de la ciudad en la que vivimos, que es Buenos Aires. Esos subsidios no los estamos recibiendo. Por lo tanto, se hace muy difícil trabajar solamente con financiamiento externo, que es al único que podemos acceder. Eso torna difícil nuestro trabajo, eso no nos detiene, y de hecho estamos trabajando hace 2 años en las villas de Buenos Aires capacitando mujeres en temas de alimentación y salud. Mi participación se dio desde el inicio, En primer lugar, intenté
intenté por la vía de la aplicación de los principios constitucionales a las relaciones horizontales, haciendo realidad en Uruguay lo que los alemanes llaman la Drittwirkung, que tuvo su momento, yo diría, inicial y expansivo luego de la Segunda Guerra Mundial, y más precisamente en un famoso caso, el caso Luz, de enero de 1958, que sentó la teoría de la Drittwirkung y en particular la teoría de la objetivación de los derechos y la principialización de los derechos objetivados. Esa tesis, que tuvo gran recepción en Alemania y a nivel universal, ya por sí sola servía por el camino de la aplicación de los principios constitucionales a las relaciones horizontales como una enorme solución para la mayor parte de los problemas. No tiene quizás otros límites que la imaginación y la voluntad de llevarlos adelante. Y mi esfuerzo inicial, y sigue siendo igualmente importante ahora, fue llevar estos principios de la vitrina a la realidad, con lo cual se lograba la aplicación de estas reglas aún antes de que entrara en vigor la Ley de Defensa de los Derechos del Consumidor. Luego, tratando de expandir en lo posible el conocimiento y la aplicabilidad de los derechos del consumidor. Nosotros del año 2000 tenemos una Ley de Defensa del Consumidor, así que son 10 años menos que el Código de Defensa de Brasil, pero la normativa es muy similar a la de Argentina y la de Brasil, y cumpliendo una directriz de Mercosur del año 94, que debíamos armonizar las políticas de defensa del consumidor entre los países del Mercosur, y si bien tenemos unos textos más reducidos tal vez que el Código de Defensa brasileño, la normativa y los principios generales son comunes, por lo tanto también el resultado de los trabajos es fácil de llevarlo adelante por tener regulaciones muy similares. Y en estos últimos años hemos trabajado estrechamente con la Secretaría de Defensa del Consumidor de Brasil, con Senacon, que generosamente nos han transferido hasta un software de la gestión de los reclamos, el SINDEC, para la instalación en Uruguay, y ya llevamos 3 años trabajando con él, con mucho éxito, en el cual registramos todos los reclamos de los consumidores y gestionamos los casos. Y seguimos trabajando, profundizando. Ahora vamos a trabajar con consumidor.com, BR, va a ser después nuestra versión .ui. Y creo que en ese espíritu de cooperación hemos dado unos saltos evolutivos de la gestión gubernamental, aprovechando los recursos de Brasil y después viéndolo los resultados en la ciudadanía uruguaya. Y ahora estamos viendo realmente los resultados en este tiempo. Cuando hablamos de una fabricación de un auto, el abuso del consumidor, que se ve como resultado desde un punto de vista causal, y lo que decimos es una hipótesis de tipo clínico, debe ser contrastada con una hipótesis o metodología tomográfica. Tomográfica en el sentido como el tomógrafo médico tomando sucesivas fotos donde se van viendo las variables que se van sucediendo. Si uno usa este sistema de contraste, puede encontrar realmente el verdadero responsable del delito de que se trata, o del hecho de que se trata. Primero saber si es delictivo, y si es delictivo, quién es el responsable del delito. Para eso sirve el sistema tomográfico. En el caso, para saber quién es el responsable, el sistema tomográfico nos permite visualizar quién es el que tiene el dominio funcional operativo de la actividad que estamos apreciando. ¿Quién es el que era el dueño de la última palabra para decidir
lo que hoy apreciamos como un delito. El presidente de la corporación decide o tuvo incidencia en que se bajaran determinados niveles de seguridad en el automóvil. Si lo tuvo, no cabe duda que tiene la responsabilidad. Pero puede ocurrir, como en toda organización económica compleja, una empresa, que esa actividad ha sido delegada en otros ejecutivos, porque el presidente de la corporación no domina todo, domina solo un segmento. Un presidente de una república no domina todos los resortes, domina segmentos, y los ministros le traen documentos y le traen opiniones, etc. En toda actividad compleja, en todo FOM, funciona así. Entonces habrá que ver quién es el que tuvo la última palabra para que un determinado producto saliera sin las seguridades necesarias. El mecanismo tomográfico ayuda a determinar quién es el responsable final. Y ayuda también a observar otras cosas. Si había sistemas de auditoría en la fabricación que pudieran permitirle al presidente detectar la irregularidad en tiempo y forma. Porque no se puede manejar por una simple responsabilidad objetiva lo que ocurre. El director es responsable civilmente, la empresa es responsable civilmente, y el director primero que nada. Pero desde el punto de vista penal hay que analizar la responsabilidad de acuerdo a hecho propio o hecho respecto del cual yo tengo el dominio pleno, no un hecho legítimamente delegado en tercero. Pero para eso hay que conocer muy exactamente cómo se articula cada etapa en el proceso de la fabricación del auto, cada etapa del control y auditoría interno de la fabricación. Este es exactamente el mismo procedimiento que se usa para analizar cada uno de los mecanismos abiertos de la delincuencia contemporánea. Los mecanismos de los cambios, los mecanismos del comercio exterior, los fraudes bursátiles, los fraudes en los valores, los fraudes con la deuda pública, los fraudes de las subvenciones. Todos requieren conocer cuál es el proceso que compone esa realidad. En Paraguay anteriormente la defensa del consumidor fue tratado como una dirección dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, pero recientemente, hace 2 años, se le dio autonomía y elevó el rango de dirección a una secretaría. Entonces estoy ocupando el cargo de director del gabinete y también hago un poco la parte de planificación también. Nuestra participación en el Mercosur. Para nosotros, el Paraguay, el Mercosur realmente consiste, como lo ha dicho nuestros compañeros, este es un equipo atípico de negociación del Mercosur, el 77 Defensa del Consumidor. Yo incluso no lo llamaría de negociación, porque prácticamente cuando se negocia, uno piensa que negocia posiciones. He tenido la oportunidad en el 98, 99 de participar en otro equipo, en otro comité técnico de negociación, en donde uno iba con posiciones, ¿sí? Yo te doy una, vos me das otra. Y es ver negociar, tratar de sacar la mayor ventaja para el país. Pero el 77, cuando participé en la primera reunión del 77 en Argentina 2014, fue, bueno, esto no es negociación, esto es un equipo de cooperación. ¿Por qué? Porque prácticamente todos venían ahí con la intención de poner lo mejor en la mesa. Era como ir a una feria, ¿sí?, en donde uno tenía la opción de elegir, ¿sí?, las experiencias, los productos, ¿sí?, las vivencias de los países para poder llevarlos a casa. ¿Sí? Era como llevarse, la reunión resultaba, uno llegaba a casa con muchos souvenirs, ¿sí? Es así que el Mercosur, el 77, nos alentó muchísimo, como que somos una secretaría de reciente formación, teníamos muchas cosas por hacer,
pero gracias a este espíritu de colaboración de todos los países, nosotros hemos podido dar en un corto periodo de tiempo pasos bastante importantes, ¿sí? Tal es el caso del SINDEC, del Sistema de Información de Defensa del Consumidor, desarrollado por Brasil, por supuesto, que pasó primero a manos de Uruguay. Hicieron un fantástico trabajo de adaptación del sistema de portugués al español, y de ahí a nosotros nos tocó un poco más fácil, ¿sí? Ya un trabajo mucho más elaborado. Na América Central, a proteção dos direitos dos consumidores também gerou mobilização. Tenemos que decir que en El Salvador la defensa, la protección de las personas consumidoras ha logrado avanzar sustancialmente en el país. Desde que el Centro para la Defensa del Consumidor, que es una organización de la sociedad civil, surgió a finales de la década de los 80, y en el contexto, diríamos, de la guerra del país, porque El Salvador es un país que viene de un conflicto armado que duró muchos años. Cuando se dan los acuerdos de paz, la firma de los acuerdos de paz entre los dos bandos, entre los que estaban gobernando y precisamente la guerrilla, se establece en los acuerdos de paz un tema de carácter económico. Y ese tema de carácter económico estaba referido fundamentalmente al tema de protección al consumidor. Desde ahí podemos decir en 1991 que nace una oportunidad, se abre una puerta para poder promover a que exista una ley de protección al consumidor. En el año del 92 precisamente se aprueba la ley de protección al consumidor, que hay que decirlo, que ese esfuerzo del CDC, del Centro para la Defensa del Consumidor, y de otras organizaciones articuladas a este esfuerzo que traía el CDC. Grupos de cooperativas, grupos de mujeres, grupos de iglesias. Entonces nos vemos representados y representadas, este grupo social, a esa idea de que se promueva la protección a las personas consumidoras. Na África, não foi diferente. Os consumidores ganharam vez e voz através de instituições e organizações. I work for an organization called Consumer Information Network, which is a national consumers organization which exists to protect consumer rights and promote consumer responsibility. We've been around since 1994, so we are slightly more than 20 years. And we work on a number of consumer issues, but the main ones that we are working on currently are on food, trade, health, and environment. We are a membership-based organization. We have more than 10,000 members countrywide, and we are also members of Consumers International. We've been very active in Consumers International. I'm actually the immediate former president of Consumers International. I'm still in the board, and I do hope that we continue helping the other organizations in the world. Kenya is a fairly democratic country, and the issue of consumer rights is actually very, very important for us. We've been able to bring in consumer rights into the constitution, so we are maybe the only country in Africa or amongst the very few in the world which has consumer rights in the constitution. Article 46 of the constitution, which is within the Bill of Rights, spells out that consumers have rights, and the rights that are mentioned in the Constitution are: 1, the right to information, the right to safety, and the right to redress. And then it says that the government has to take action to protect consumers. We have also been able to develop the Consumer Protection Act since 2012, and now we have a Kenya Consumer Protection Agency, which is more or less in charge, the Kenya Consumer Protection Committee, which is the agency which is responsible for consumer protection within government. It is government funded, and it is a government agency. I come from the Republic of Benin, a small country in West Africa. I am a chair of League for the Consumers' Defense in Benin, a main organization who defend the consumers' interests in Benin. We work on quality of services and telecommunication. We work on quality of water for consumers. We work on money saving for consumers in Benin. We make a lot of campaign. We are the first organization who make a big campaign on against GMO since in 2004 in Benin.
It is a strong organization who work with government. We work hardly to implement the first law who protect consumers in Benin today. It is the sum of result we have in our organization. This organization is created in 20 February in 2018. 1918, excuse me, and we have nowadays 17-year-old. A defesa do consumidor deixou de ser uma política isolada, de um Estado ou de uma organização apenas. Eu acho que houve uma grande evolução da defesa, o fortalecimento principalmente dos órgãos de defesa do consumidor. A Defensoria Pública agora tem um papel fundamental, porque até então a gente tinha somente o Ministério Público atuando efetivamente na defesa do consumidor. Hoje a Defensoria, praticamente todos os estados, se não me engano, todos os estados hoje, existem defensorias públicas, concursados, pessoas que querem fazer um trabalho sério na defesa do consumidor. Os PROCONs também estão se fortalecendo cada vez mais. Então, eu vejo que esse papel institucional ele é fundamental para que o governo adote políticas públicas de educação do consumidor, que na verdade é isso que nós precisamos. Nós precisamos que o consumidor seja consciente, seja educado. Para isso nós precisamos de órgãos que fortaleçam essa ideia, para que o governo seja sensível nesse sentido, não só de legislar em prol do consumidor, mas de adotar políticas públicas na educação do consumidor. Eu pessoalmente até 87 fiquei no PROCON, e nesse período o PROCON era filiado a uma organização internacional, a Consumers International. Naquela época não era IOCO, International Organization for Consumers Union. E o PROCON sendo associado à Consumers International me deu também, e a outras pessoas do PROCON, a outros membros da equipe do PROCON, a oportunidade de conhecer como era a defesa do consumidor em outros países do mundo, E aí que eu tive a oportunidade de conhecer associações de consumidores, algumas associações poderosas, em países mais desenvolvidos, que realmente tinham um protagonismo, para enfrentar as grandes questões que são colocadas nesse embate do consumidor. E quando saímos do PROCON, terminando o nosso mandato, eu, colegas que trabalhavam comigo, outros profissionais da área de saúde, quer dizer, um grupo grande de profissionais, nós estávamos discutindo o enfrentamento desse desafio de criarmos uma associação de defesa do consumidor, e foi assim que em 1987, resolvemos criar o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Durante o tempo de trabalho no PROCON, eu também tive a oportunidade de conhecer associações que já existiam, que foram criadas nos anos 70, como uma no Rio Grande do Sul, acho que é a APC, a DOC no Paraná, uma em Minas Gerais. Quer dizer, já havia movimentos sociais que vinham surgindo nos anos 70, e que provavelmente também tiveram dificuldade de florescer, de se consolidar, até porque o país tinha um regime ditatorial, isso impede e dificulta muito a atuação de movimentos sociais. Vivíamos uma inflação altíssima, a perda do poder de compra das pessoas, a perda da qualidade de vida, enfim, era um Deus nos acuda, porque os salários não davam para cobrir as despesas essenciais da família. Foi então que, motivados pelo PROCON estadual, nós resolvemos também, a exemplo de países desenvolvidos, a criar uma entidade de donas de casa e consumidores que realmente fosse atuante, que comparasse preços, que fosse para a rua e que, através de pressão, nós conseguíssemos acabar com os abusos que estavam acontecendo em cima da população. Na Constituição de 88, nós tivemos uma participação bastante significativa, ou seja, levamos aos constituintes 390 mil assinaturas pedindo para que fosse incluído no novo texto constitucional a proteção e a defesa do consumidor. E eu, com muito orgulho e até emocionada,
me lembro que eu defendi, nessa época, né, na tribuna dos congressistas, a emenda popular de número 45, mostrando a vontade, a necessidade e até por uma questão de democracia que os consumidores pediam a inclusão e uma lei voltada especificamente para a proteção do consumidor. Se a gente for observar a história do consumo nesse período de consolidação da defesa do consumidor no Brasil, é uma história de evolução, que bom que é. Então são desafios que se apresentam, mas eu sou sempre muito otimista, porque acho que sempre se apresentaram e nós sempre conseguimos de alguma forma enfrentar. Vamos enfrentar, mas certamente precisando rever conceitos jurídicos, institutos jurídicos, e isso às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, um pouco de apego, acho que vai dar um trabalho, mas nada que a gente não consiga enfrentar com êxito. O Brasilcom é sobretudo um instituto científico, é um instituto acadêmico, e não se faz academia fechado, enclausurado na sua própria base, não se faz. É necessário sempre a experiência do direito comparado, seja para nós verificarmos experiências de sucesso e propor essas experiências no Brasil, seja para nós, de repente, abrirmos mão de ideias que tínhamos, porque verificamos jurisdições mais maduras que tentaram empreender algo nesse sentido e não foi exitoso. Não tem como nós fazermos um trabalho científico sério e maduro se nós não ouvirmos as jurisdições outras. E o Brasilcom historicamente fez isso. É quase uma vocação natural do Instituto, esse diálogo e essa internacionalização de ideias. Acho que muito do êxito do Instituto vem disso também, dessas experiências que a gente acaba, de alguma forma, trocando nos eventos acadêmicos. E sempre por meio de eventos, por meio de artigos. Esta é uma história que se apresenta com profundas modificações. O Brasil ganhou força no âmbito estatal através da criação de órgãos de proteção, como a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, e órgãos não governamentais, como, por exemplo, o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. E através da Consumers International, vários países se uniram, fortalecendo e melhorando o trabalho nas relações de consumo.